neste lindo dia, eu quero saudar a ti, estimado amigo, e a ti, querido irmão, com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais um dia de vida, no qual Ele nos deu o privilégio de chegarmos. Quero pedir desculpas por esse barulho que se ouve nesta gravação. São as pessoas que gostam de festas efusivas. Passam toda a tarde, toda a noite, e já é de manhã, ainda estão nesta algazarra, permitindo que a cidade toda não possa dormir. E isto acontece cada fim de semana. A semana passada começaram sábado às 12, continuaram toda a noite, domingo todo dia até às 17 e tal, é que pararam em shows, em danças, em música alta, como se existissem apenas eles. Passou semana passada, esta semana começaram ontem, às 15, 16, toda a noite até este momento. Ninguém os mandou parar. As coisas boas só têm permissão de pouco tempo. As coisas que destroem os jovens com bebedeira, com adultério, prostituição na estrada, à noite, nos passeios, como eu mesmo, às 3 da manhã, tive o privilégio de sair e espreitar no muro e ver essas coisas. Essas coisas proliferam-se. E são essas coisas que destroem. Então estava pedindo desculpas por este barulho que se ouve em continuação da música ao lado. Mas isto não vai nos impedir de trazermos a palavra de Deus, que é a que dura para sempre, e transforma as vidas, e faz o impossível, e muda os drogados, e muda os bêbados, e muda os prostitutos e adúlteros, os mentirosos, ladrões, e faz deles personalidades de valor, porque para Deus nada é impossível. Abramos a palavra de Deus no segundo livro de Reis, capítulo 7, e vamos ler os 2 primeiros versículos. Assim está escrito: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém um capitão, em cuja mão o rei Cibo estava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Pai Santo, fala conosco, aumenta a fé nos corações dos homens, através da Tua Palavra. Obrigada, Pai, porque Tu és por nós. Recebe toda a honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, estamos perante a um texto verídico da Palavra de Deus que aconteceu nos dias do profeta Eliseu. O que estava a acontecer? Sempre existiam guerras dos reinos contra Israel, e o rei da Síria sempre criava guerras contra Israel. E desta vez, o rei da Síria sitiou a cidade de Samaria e cercou-a por muitos dias, de tal maneira que, além do exército que amedrontava e fustigava e dizimava, surge a fome sem limites. A descrição da fome era horrível, não havia nada, de tal maneira que as pessoas começaram a comer pessoas. A senhora mais mimosa e amável não tinha problema em comer seu filho por causa da fome.
E um belo dia, o rei estava passando pelo muro da cidade e uma mulher correu até o rei e começou: acorde-me, vossa majestade, acorde-me. E o rei perguntou: em que te vou acudir? Vou te acudir em quê? Podemos ver a palavra de Deus, o que diz no capítulo 6. E o rei disse, versículo 27, se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe, pois, o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o teu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E aconteceu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou os seus vestidos e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia silício por dentro sobre a sua carne. E disse: assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Então estamos vendo aqui o que estava a acontecer. A fome era intensa, e quando há problema nas nações, todos nós pensamos que quem pode resolver é o cabeça que está no trono, é o rei, é o presidente, é o governador de uma província, é o presidente do município, e as pessoas correm para lá. Mas este rei foi humilde o suficiente para reconhecer que havia casos que ele não podia solucionar. Havia casos que Deus lhe deu poder para resolver segundo o seu coração e a sua vontade, mas este caso estava acima da sua capacidade. Por isso ele disse àquela mulher que pedia socorro: se o Senhor não te acudir, como é que eu vou te acudir? Vou te acudir de onde? Dos produtos provenientes do campo? Ou do produto proveniente da videira? E a mulher explica a sua problemática. E o rei ficou conturbado, rasgou a roupa e ficou apenas com roupa de saco que ele trazia dentro, em sinal de humilhação, em sinal de sofrimento. Ele já usava silício, saco por dentro, para pedir clemência ao Deus Todo-Poderoso. Naqueles dias, quando as pessoas estavam em aperto, tiravam a roupa, rasgavam, vestiam roupa de saco, cobriam-se com cinza na cabeça, ficavam no chão pedindo misericórdia a Deus. E o rei já andava com saco por dentro das suas roupas. Teve a ousadia de tirar a roupa mais tática e ficar no saco, por causa de tamanha dor que estava acontecendo no seu reino. Provavelmente não era o único caso, como era o filho dela. Mas no dia seguinte, para comer o filho da outra, não permitiu, porque poupou o seu filho. E o rei, em vez de entender que este era um problema geral, que ele bem sabia por causa do exército da Síria que o cercou, culpabilizou esta problemática a Eliseu, profeta. O profeta era um homem de Deus, Eliseu, que só fazia o bem, ensinava o povo a justiça, a verdade, a equidade, como se relacionar com o próximo, resolvia os problemas orando a Deus, daqueles que se aproximavam a ele e das coisas que ele via. Era a melhor pessoa para ajudar o rei, mas o rei disse que Deus lhe faça o contrato se a cabeça de Eliseu não saísse dele. E mandou o capitão até com Eliseu por causa disto, porque Eliseu tinha que ser capturado para ser morto, como se ele fosse culpado desta situação, do exército e da fome, e de tudo que afligia Israel. E o rei seguiu o seu capitão. Mas aí o profeta Eliseu trouxe esta palavra que lemos:
amanhã, a esta mesma hora, aleluia, vai existir comida que se farte. Vai existir trigo 3,5 kg por uma barra de prata e cevada 7 kg por uma barra de prata. O capitão não podia acreditar, porque todos os dias passados não houve comida e estava-se com muita fome. Os produtos estavam caríssimos. Como é que de um dia para o outro os produtos iam diminuir? E ele não acreditou e perguntou, disse, ainda que Deus abrisse as janelas do céu, poder-se fazer tal coisa? Isto poderia acontecer que tu estás a dizer? Ele não acreditou. E o profeta disse, tu mesmo vais de ver isto amanhã acontecer, porém não vais comer disto. Então, amados, a problemática era grande. O rei não tinha uma solução em vista. O povo estava esperando do rei alguma coisa, mas a solução não estava vindo. Mas Deus trouxe a solução. Todos nós procuramos o favor da face do príncipe, o favor da face do presidente, do rei, dos governadores, dos líderes. Mas o engraçado é que a Bíblia diz que do Senhor vem a sentença. Aleluia. E então a solução já estava prevista, mas como seria essa solução? Ninguém sabia. Quem cria, cria, e a maior parte das pessoas estavam céticas para crer nisto. Mas graças a Deus, quando Deus fala, Deus cumpre, Deus não falha. Aleluia. E existiam 4 leprosos que ficavam muito longe, fora do arraial, não tinham direito de ficar na cidade, porque eles eram imundos e não podiam contaminar os outros com a lepra. Ficavam bem longe e a família poderia fazer comida e ir deixar lá sem se contaminar, ou eles viviam à mercê do destino. E se na cidade não havia comida, quanto mais os leprosos desprezados. E eles começaram a ver a sua situação. A fome os avassalava, as forças iam, daqui a pouco desmaiariam de uma hipoglicemia. E eles consertaram-se e disseram, olha, se nós ficarmos aqui vamos morrer. Se nós formos ao arraial dos Círios, onde está o exército, também podemos morrer. Mas quem sabe escapemos e vivamos e comamos alguma coisa. Mas se nós ficarmos aqui, também morreremos. Se formos lá, podemos matar. Mas quem sabe Deus tenha misericórdia de nós e possamos escapar e ter vida com as comidas que eles comem. E resolutos começaram a marchar, andando devagarzinho, com destino ao arraial dos Círios, onde estava acampado o exército. E quando eles iam, a Bíblia diz que Deus fez um grande milagre. Então, podemos ver o que aconteceu quando eles iam. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Por quê? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. E o que aconteceu com os sírios? Fugiram pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvarem a sua vida. E os leprosos, aleluia, chegando pois estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestidos e foram e esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e aí esconderam. Daí eles disseram, temos boas novas. Não convém que fiquemos aqui à noite,
com estas iguarias e com este luxo, enquanto os nossos irmãos na cidade estão com fome? Vamos até o palácio informar o rei. E assim foram informar os guardas, e os guardas informaram o rei, e foi difícil o rei acreditar. Versículo 12 do capítulo 7. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, pelo que saíram do arraial e esconderam-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. O rei pensou: isto é uma ratoeira, isto é uma armadilha, isto é uma estratégia de guerra. Se nós formos para lá, eles vão nos capturar. Mas acabou por concertar-se com seus conselheiros e enviou 2 cavaleiros em cavalos para ir fazer a sondagem. E quando estes foram e voltaram, era verídico. Os sírios fugiram. Por quê? Enquanto os leprosos andavam com tanta dificuldade e fraqueza, Deus fez ouvir no arraial dos sírios como que um ruído de um exército armado com carros e cavaleiros, de tal maneira que pensou que o rei tinha arranjado uma coligação para os derrotar e fugiram. Quando Deus quer fazer milagres, não precisa gente grande, não precisa gente importante. Foram os leprosos. A Bíblia diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Mas Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para confundir as que são. Aleluia! A guerra acabou-se. Não com um grande exército, mas com leprosos, que Deus cooperou com eles, fazendo ouvir no exército dos sírios o ruído de um grande exército. Mas eram quatro coitadinhos leprosos. Nunca subestimemos as pessoas. Nunca, quando estamos em cima, pensemos que somos os únicos. Mas a vitória veio com 4 leprosos da parte do Deus Todo-Poderoso. E o resultado? O povo correu para o arraial dos sírios e começou a saquear os despojos. Roupa sem medida, mudas de vestido sem medida, comida que era para o exército, cavalos, tudo começaram a saquear e levaram. E toda aquela comida era muita. E logo de manhã cedo, à mesma hora que o Eliseu tinha falado no dia anterior, de facto, estava comida à venda. 3,5 kg de farinha de trigo por uma barra de prata, 7 quilos de cevada por uma barra de prata. E o rei, como gostava daquele capitão que tinha mandado a casa de Eliseu para lhe capturar, era um capitão de confiança, levou a ele e ordenou que estivesse à porta de Samaria para se fazer bem aquela venda, aquele negócio barato que estava instituído no reinado. E enquanto ele estava na porta da cidade, o povo é aquele que estava faminto e estavam esperando a oportunidade. Tem que ser o primeiro, tem que ser eu primeiro, e cada um começou a empurrar outro e acabaram por arremessar-se, empurrando aquele capitão, e ele, cheio de gente por cima, morreu, conforme a palavra do Senhor falada por Eliseu, que tu verás, porém não comerás. Deus é o Deus do impossível. De um dia para o outro, Ele muda os tempos, muda as estações, muda as circunstâncias, abre portas fechadas, quebra ferros de bronze, para que a bênção do céu possa descer. Não duvide de Deus, não duvide do seu poder, simplesmente crê. Aquele capitão não creu, e isto trouxe problemas. Estamos falando a palavra de Deus, e a Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Vamos crer na sua palavra e nas suas promessas, pois todas quantas promessas há da parte de Deus são em Cristo Jesus, sim e amém.
Deus não falha, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele faz. Quando Ele diz, Ele confirma. E quantas promessas nós temos da parte de Deus? Jesus disse que Ele havia de vir nos buscar. Ele dizia em João 14, a partir do versículo 1: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. O mundo está quase no fim. Os acontecimentos que se veem mostram que Jesus está voltando. Estamos anunciando em todo lugar: Jesus está voltando para levar a igreja santa, para levar os crentes santos que tomam o cristianismo a sério, que não se contaminam com o pecado nem com o mundo. Prepara-te, povo, porque Jesus está voltando. Acredite. Se não acreditar, há de ouvir no belo dia: os crentes santos já subiram para o céu e nós ficamos. E quando ficarem, vão sofrer os horrores da grande tribulação e a ditadura do anticristo, o rei universal. E vai ser muito difícil. Então, prepara-te, igreja, para encontrar com o Senhor. Prepara-te, amigo, é sério. Santifique a sua vida, venha a Cristo, deixa Cristo transformar a sua vida, porque Ele vem. Assim como Eliseu diz: tu verás, porém não comerás. Nosso desejo é que tu vejas e subas e vivas no céu para sempre, e que o Senhor ricamente te possa abençoar. Aleluia, glória a Deus.